A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos iniciar hoje, meu caro ouvinte, a 5ª temporada do programa Mediunidade e Obsessão. E agora vamos estudar uma nova obra, a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora é Allan Kardec. Vamos iniciar hoje com as primeiras palavras do autor, que nos diz: a mediunidade é um atributo do ser humano que começou a ser mais bem conhecido com o trabalho pioneiro de Allan Kardec, que não só construiu a primeira classificação dos tipos de médium, como lançando as bases teóricas da mediunidade, estabeleceu também valiosas diretrizes para a sua prática. Lições sucessivas, transmitidas desde então por outros mestres espirituais, e a multiplicação dos núcleos de atividade espírita em todo o mundo aumentaram significativamente o acervo de informações, possibilitando uma visão mais ampla da atividade mediúnica. Busca-se aqui examinar vários temas relacionados com a mediunidade e analisar o elenco das ocorrências mediúnicas conhecidas, estabelecendo-se alguns conceitos que eventualmente possam contribuir para a sua melhor compreensão, na certeza, porém, de que só o futuro nos revelará toda a intimidade do processo mediúnico, que por enquanto nos escapa ao entendimento. De qualquer forma, esperamos que sua leitura não se apresente inteiramente vã. Aos irmãos em humanidade que tiveram a paciência de se debruçar sobre essas páginas, as nossas homenagens. Assinou o autor na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, na primavera do ano de 2010. Então, meu caro ouvinte, o autor começou aqui destacando o codificador da doutrina espírita, que nos trouxe a revelação do mundo espiritual, a mensagem dos próprios mensageiros celestes, numa invasão organizada por Jesus para fazer lembrar a sua essência e nos trazer os recursos de entendimento para melhor nos utilizarmos da faculdade mediúnica e nos precavermos quanto aos processos graves da enfermidade da obsessão. Então o autor está nos convidando a debruçarmos sobre suas páginas, em que ele relaciona conteúdos, apresenta recursos de entendimento de espíritos superiores que vêm contribuir com esse entendimento, apesar de ser algo ainda muito profundo e que ele considera compreender totalmente só na condição de espírito. Mas enquanto estamos aqui como encarnados, vamos nos desfrutar de todo esse entendimento, de todo esse manancial, para melhor agirmos e cumprirmos os nossos deveres. Então você que é trabalhador das reuniões mediúnicas na Casa Espírita, que é um divulgador, um palestrante, você que é um aplicador dos passes na Casa Espírita, ou trabalha nas reuniões de tratamento, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, ou que é simplesmente um interessado nesse conteúdo para conhecer a ciência espírita, você, meu caro ouvinte, está convidado a acompanhar conosco esta obra, Teoria da Mediunidade. Hoje vamos iniciar sua introdução. Mas, meu caro ouvinte, o que o Espiritismo nos revela quanto à relação da mediunidade
e a visão de espírito. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O Espiritismo revela a natureza espiritual do ser humano. Sim, meu caro ouvinte, nós somos espíritos, justapostos a um corpo físico de carne temporário e estabelecendo a oportunidade do mecanismo pedagógico educacional que Deus deu a cada um de nós. Então temos que ter essa noção de que somos espíritos imortais e temos um corpo para zelar, cuidar muito bem dele. O Espiritismo mostra-o como um ser essencialmente espiritual. O corpo biológico lhe é mero e provisório meio de expressão na dimensão física. Trata-se de um conceito que, dado o materialismo que infecta uma boa parte dos meios acadêmicos, não tem sido ainda suficientemente avaliado em seu profundo e decisivo significado para o progresso do conhecimento e o consequente desenvolvimento humano. Então, o autor já está nos trazendo aqui a perspectiva danosa dessa visão exclusiva materialista que tudo quer como resposta somente o âmbito do elemento matéria. Mas a matéria é um elemento, o espírito é outro elemento. A matéria é passageira e se transforma. O espírito teve um princípio e é imortal. Esclarece a doutrina espírita que a essência humana é imaterial, que o ser humano é substancialmente uma alma. Como ensina Allan Kardec, a alma é o espírito encarnado, extraordinário complexo psíquico em evolução, matriz e sede de toda atividade mental, uma centelha de luz a refletir a luz divina. Então a mediunidade estabelece esse concurso, a condição de espírito, o uso do órgão do espírito que é a mente, estabelecendo frequências de conexão com o envoltório semimaterial, nós estabelecemos o contato com o mundo extracorpóreo e apresentamos então a faculdade mediúnica com esse recurso de intercâmbio entre os dois planos. E o autor continua dizendo: ensina que a alma projeta um envoltório fluídico que lhe faculta a interação com o meio que gravita, denominado por Allan Kardec perispírito. Então é o perispírito, meu caro ouvinte, que faculta essa interação com o meio extrafísico para o meio físico. Esse envoltório, conhecido como corpo da alma, corpo espiritual ou psicossoma, corresponde ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, a uma espécie de campo projetado pela alma, que aglutinando a energia cósmica matriz ou fluido cósmico, adequada à natureza do nosso planeta, surge como uma complexa formação de categoria eletromagnética de textura definida como material, embora tão sutil que Kardec e os espíritos que os orientam empregaram o termo semimaterial para qualificá-la. Alma e perispírito formam um todo indissociável, constituindo o espírito. Então, meu caro ouvinte, o espírito tem esse envoltório, que é o perispírito. E ele é indissociável, ou seja, permanece conosco para a imortalidade. Propriamente, a alma, segundo Kardec, é um ser simples, o espírito, um ser dual, o homem, um ser trino. Então, dual porque tem dois elementos, espírito e perispírito. Trino, porque é o caso do encarnado, espírito, perispírito e corpo físico. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito.
afirma o codificador. Então é assim, meu caro ouvinte, nós encarnados somos seres triplos. Somos alma, porque somos espíritos encarnados. Temos o envoltório da alma, que é o perispírito, e que célula a célula justapõe-se ao corpo físico de carne. Então o terceiro elemento. E aí somos esse ser trino, alma, perispírito e corpo físico, como afirma Allan Kardec na obra O que é o Espiritismo. E o autor vem trazer a contribuição do filósofo espiritualista francês Léon Denis, que escreve: chamamos espírito a alma revestida do seu corpo fluídico. A alma é o centro de vida do perispírito, como este é o centro de vida do organismo físico. Ela que sente, pensa o que quer. O corpo físico constitui, com o corpo fluídico, o duplo organismo por cujo intermédio ela atua no mundo da matéria. Então, meu caro ouvinte, a matéria ela tem seus arrastamentos, tem suas sensações, tem suas influências, mas ela não é determinante no pensamento, nas decisões, no uso da vontade, nem da inteligência, porque tudo isso provém da alma, do espírito, do órgão do espírito que é a mente. Então, todo o processo de elaboração do pensamento, do uso da vontade, da construção das convicções, do entendimento dessas conexões com o mundo espiritual, estabelece por princípio determinante o espírito. O perispírito, elemento-chave na relação interdimensional, apresenta-se como fator dos mais importantes na economia da vida física e espiritual. Na verdade, é a chave que nos abre o entendimento da nossa condição. Não é sem razão, pois, que tem atraído o interesse de renomados investigadores, percebendo como um dos mais valiosos fatores do processo vital. Inclusive, meu caro ouvinte, a obra O Perispírito, também de Zalmino Zimmermann, é um compêndio de muitos conceitos elaborados por diversos autores baseados na codificação kardeciana e que nós também recomendamos como estudo. Vamos continuar com o programa, iniciando pela introdução da obra Teoria da Mediunidade, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando início à 5ª temporada do programa Mediunidade e Obsessão, agora estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Você pode acompanhar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, porque vamos estudar o mecanismo da mediunidade, da atuação do perispírito dentro desse intercâmbio, dos conceitos de vários autores que vêm nos auxiliar no entendimento, sempre baseados no Pentateuco kardeciano, e também da obsessão. Estamos introduzindo a obra, já apresentamos as palavras do autor, e na sua introdução ele continua dizendo: revelando a natureza espiritual do ser humano, o Espiritismo mostra também a sua realidade interexistencial, uma realidade extrafísica, meu caro ouvinte, combinada com o mundo material. Faz conhecer que o ser humano
essencialmente espiritual, veja bem, não é a primeira vez que ele revela essa visão de espírito. Somos seres espirituais transitoriamente de passagem na Terra, jungidos a um corpo físico de carne que representa o elemento material. E imprescinde por muito tempo, em sua evolução, do adequado suporte carnal que os sucessivos estágios do plano físico lhe propiciam. Então a união do espírito com o corpo nos dá a encarnação e a oportunidade de vivenciarmos os recursos do aprimoramento para o amadurecimento espiritual e o progresso de espírito, tanto moral quanto intelectual. Eis o objetivo do espiritismo. Isso faz com que viva ao mesmo tempo, em longo período de sua história evolutiva, em dois planos existenciais, pois que imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual e desencarnado, liga-se contínua e estreitamente ao mundo físico. Então veja que visão apropriada da condição de espíritos que somos. Apesar de estarmos encarnados, vinculados a um corpo físico de carne, nós temos que dormir todos os dias para refazer as energias do espírito. O nosso pensamento permanece em conexão com pensamentos afins de outras individualidades do mundo espiritual, e a reverberação desses pensamentos em palavras e atos, em intenções e interesses, é comum pelo uso da mediunidade, pois somos todos médios, meu caro ouvinte, em algum grau. Há os médios de tarefa, ostensivos, e há essa qualidade natural da condição de espírito, que estabelece a condição de percepção, de intuição, de inspiração, de revelação por um sonho, uma voz que ouvimos, um vulto que deparamos rapidamente. Do mundo espiritual, são todos atributos da condição de médium que todos somos. Compreende-se então que, na verdade, o existir é um interexistir. Isso dá muito o que pensar para todos nós, pois que essa visão de espírito vai nos qualificar cada uma das nossas escolhas, cada um dos nossos pensamentos, e vamos fazer com que o uso natural da matéria seja um adequado usufruto sem os excessos, meu caro ouvinte. Existimos nas dimensões física e espiritual, simultaneamente. O ser humano é um ser espiritual e interexistente. Então somos seres espirituais que vivemos constantemente em conexão com o mundo extrafísico. Daí o termo interexistente. Isso significa que há uma permanente e ativa intercomunicação e interação entre desencarnados e encarnados. Fato que acontece graças principalmente a uma faculdade natural inerente a todo ser humano, encarnado ou desencarnado, que Kardec denominou mediunidade e que possibilita o contato perispírito a perispírito entre os envolvidos ao processo. As sucessivas comprovações científicas, as pesquisas e os extraordinários resultados categorizam a mediunidade, cujo estudo é justamente o objetivo desta obra, como um dos mais importantes atributos do espírito. Então ele está deixando bem claro na nossa introdução que somos seres espirituais interexistentes e que essa conexão com o mundo extrafísico é constante pelo pensamento, pelas faculdades mediúnicas, que uns possuem de forma mais exacerbadas, outras menos. Quanto mais a faculdade mediúnica se expressa, maior o nosso compromisso perante a retificação das nossas consciências, perante a justiça divina. Mas, e isso é especialmente importante, tal atributo não possibilita somente a intercomunicação entre encarnados e desencarnados. De fato, serve também
a intercomunicação entre os próprios desencarnados, situados em diferentes dimensões ou níveis de existência, conforme informa a literatura espírita. E isso é muito importante conhecer, meu caro ouvinte. Também existe mediunidade no mundo espiritual entre os desencarnados. O conhecimento de tal realidade que o Espiritismo favorece, amplia significativamente as fronteiras do saber humano, apontando para um progressivo despertamento de consciência e responsabilidade, relevante fator de evolução. Então são muito significativas essas palavras iniciais e revela a grandiosidade dessa visão de espírito, dessa condição de interexistência da vida e da comunicabilidade que estabelecemos constantemente entre encarnados e desencarnados. Você está convidado a acompanhar conosco o estudo de toda essa obra aqui pelo programa Mediunidade e Obsessão pela Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 127, sob o título O Teu Dom. Referência da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti. E Emmanuel comenta: em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se não raro o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há a insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do Mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te afliges, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos ao exercício do bem
pela condição natural da mediunidade como faculdade legítima de intercâmbio entre os dois mundos. Que possamos nos preparar, que possamos nos fortalecer no bem e fazer bom uso da mediunidade, sempre buscando as diretrizes do Evangelho de Jesus em nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.